Que Deus abençoe você, abençoe a sua família de uma forma muito especial, muito poderosa. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesta hora com você, com toda a sua família, em nome de Jesus. O nosso texto é Efésios, capítulo de número 5, do versículo 31 ao versículo de número 33. Efésios, capítulo 5, do versículo 31 ao versículo de número 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que Deus então nos abençoe pela leitura da sua palavra, a palavra do Senhor, que fala ao nosso coração. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, uma nova série de estudos com o título O Milagre da Mudança. Deus é o Deus que traz, Deus é o Deus que propicia, Deus é o Deus que realiza as mudanças que nós precisamos na nossa vida. Deus ele é o Deus que fala para nós as coisas que nós precisamos para que a nossa vida tenha uma mudança e uma mudança que vale a pena ser vivida. Sempre é tempo de mudanças. Nós estamos vivendo uma das épocas de maior mudança na nossa história, pelo menos nos últimos 100, 200 anos. E se nós temos aprendido algumas coisas durante esses dias, durante esses meses de pandemia, de doença, de isolamento, de tantas informações boas e ruins, informações que por vezes trazem esperança ao nosso coração, outras notícias que trazem tristeza e cuidado à nossa alma e ao nosso coração. Mas se algo tem realmente acontecido nesses últimos meses, tem sido a mudança. Tem sido a mudança de comportamento para muitos, tem sido a mudança de postura para outros, tem sido a mudança de importância, de prioridade para tantos. Quantas pessoas hoje elas redescobriram o valor, a delícia, a gostosura de permanecer em casa, desfrutando do melhor do seu lar, desfrutando da alegria com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com a sua família, com pessoas que moram com você. Outras pessoas redescobriram o valor de uma vida mais simples, de uma vida mais tranquila, de uma vida sem a necessidade de tantos agitos, de tantas posses, de tantas conquistas, de tantas compras. Ou seja, nenhum de nós entrou nessa situação que nós estamos mergulhados hoje como mundo, como humanidade. Nenhum de nós entrou nessa situação toda, nenhum de nós entrou nessa crise toda e sairá da mesma maneira. A mudança, ela impacta e alcança cada um de nós. É claro que impacta e alcança de uma forma diferente. É claro que transforma e gera seus frutos de formas diferentes. Da mesma forma como nós temos percebido pessoas sendo transformadas para o bem, pessoas que têm se tornado menos consumistas, menos egoístas, menos centradas em si mesmas. Nós temos também visto o crescimento de divórcios, crescimentos da violência, crescimentos do abuso dentro de casa, crescimento de corrupção, em que líderes e chefes que teriam como obrigação cuidar do bem público, cuidar da saúde das pessoas, usando recursos tremendos e imensos, não para o cuidado das pessoas, mas para terem para si mesmo lucros. Ou seja, quando nós olhamos o cenário que nós estamos mergulhados hoje, nós vemos que a mudança, ela tem acontecido e muitas pessoas têm mudado para melhor e muitas pessoas mudado para pior. O detalhe da mudança e o detalhe da transformação é que sempre é tempo de mudar. Nunca na nossa vida, em tempo nenhum da minha história ou da sua história, nós estaremos firmados, fixados num ponto que não há possibilidade de transformação, que não haja possibilidade de mudança, que não haja possibilidade de nós alterarmos aquilo que está acontecendo à nossa volta.
o interessante é que quando nós falamos e quando pensamos a respeito de transformação, quando falamos a respeito de mudança, nós sempre ouvimos e por vezes falamos que a mudança ela tem que ocorrer no outro, que a mudança tem que acontecer no governo, que a mudança tem que acontecer na igreja, que a mudança tem que acontecer nas escolas, que a mudança tem que acontecer na política, na economia, na cultura, nas artes. Mas o interessante é que quando nós voltamos à origem de todas as coisas, uma mudança para ser verdadeiramente e definitivamente algo que traga restauração, cura e recomeço a uma vida, a uma sociedade, essa mudança acontece dentro do nosso próprio lar. A igreja ela é formada de lares, de famílias, a nação é formada por lares e famílias. Quando os lares e famílias estão desestruturados, quando eles não são mudados, transformados, resgatados e regenerados, a consequência continua sendo uma nação afastada de princípios eternos, uma igreja esvaziada da santidade e do desejo de viver para o Senhor, e como consequência maior, o nosso mundo continuará indo de mal a pior. Por quê? Porque as famílias que são o centro de toda a mudança, a família que é o centro de toda a transformação, enquanto as nossas famílias não forem transformadas e mudadas pelo Senhor, o mundo não mudará. Há uma frase bastante interessante que eu ouvi há muitos anos atrás e eu acho extremamente verdadeira. Se você quer ver o mundo limpo, comece varrendo a sua própria calçada. Se você quer ver o mundo limpo, comece varrendo a sua própria calçada. Essa frase ela é interessante porque, por mais simples que ela possa parecer, mas a sua profundeza é tremenda. Nós, por vezes, queremos que o mundo seja limpo, mas nós não limpamos a nossa calçada. Nós queremos que o mundo seja transformado, honesto e justo, mas nós não agimos assim dentro da nossa própria casa. Nós queremos que os governantes tenham sempre boas palavras e bons conselhos e uma boa gestão, mas nós não agimos assim no nosso próprio lar, com nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, enfim, com aqueles que habitam conosco dentro da nossa própria casa. Portanto, se você quer mudar, se você deseja que a sua vida seja transformada, a primeira mudança deve acontecer nas relações familiares, deve acontecer lá dentro da nossa história por um princípio real, verdadeiro, que tem sido repetido quase à exaustão, mas continua sendo real e verdadeiro. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso do lar. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar. As pessoas elas têm vencido, as pessoas elas têm conquistado, as pessoas têm chegado lá, mas as pessoas têm aberto mão da sua família, as pessoas não têm visto os seus filhos crescerem. Homens de negócio que de domingo a domingo estão viajando e conhecem seus filhos por foto, conhecem o crescimento e acompanham o crescimento e o desenvolvimento de seus filhos por fotografia, por conversas muito rápidas, por mensagens de rede social, por fotos que outros passam, por como que conhecendo a sua família quase que por boato. Tem uma vitória tremenda, tem riquezas, tem fama, tem fortuna, tem bons empregos, bons cargos, pessoas que conquistaram aquilo que seus olhos quiseram, que seu coração desejou, porém viram o fracasso nas relações familiares, viram seus casamentos ruírem, viram os vícios entrando e permeando todos os cantos do relacionamento, os vícios tomando conta de seus filhos, acabando e devastando com a sua família. Portanto, quando nós olhamos para a sociedade está doente porque é o reflexo das famílias doentes. É um reflexo daquilo que tem acontecido dentro dos nossos próprios lares. Se nós queremos então mudança, nós temos que começar com mudanças nas relações familiares. E nós temos alguns passos para a mudança nas relações familiares. Alguns passos que nós devemos seguir para que a nossa mudança seja completa, definitiva e duradoura. O primeiro passo para cultivarmos uma família saudável e termos essa mudança que tanto precisamos, e não só queremos, mas precisamos nos dias que nós estamos vivendo, o primeiro passo é expresse
admiração um pelo outro. Expresse admiração um pelo outro. Hoje as famílias estão repletas de palavras ásperas, palavras tóxicas, palavras que são verdadeiras farpas, verdadeiras feridas, verdadeiras facas que onde encontram, cortam, decepam e trazem o mal às pessoas. Palavras cruéis, palavras injustas, palavras más, palavras de cobranças indevidas, palavras que diminuem, que menosprezam, que humilham, que rejeitam, pessoas que abortam a sua família, jogam-na fora através do poder da sua voz. Portanto, se eu e você queremos que haja mudança no mundo, mudança na igreja, mudança na sociedade, primeiro, temos que começar dentro da família, através de expressar a apreciação um pelo outro, a admiração um pelo outro, porque nós aguentamos tudo. E isso é interessante, as pessoas aguentam tudo fora de casa, mas as pessoas não aguentam nada dentro de casa. As pessoas aguentam a humilhação, aguentam uma palavra ofensiva, aguentam cobranças indevidas, aguentam e suportam humilhações indevidas, aguentam e suportam cobranças que elas não deveriam receber, xingamentos, mas dentro de casa qualquer palavra, qualquer mínima palavra que ofenda aquilo que a gente quer, aquilo que a gente decide, aquilo que tem que ser o meu ponto de vista, eu não aguento, eu não suporto, e como que um vulcão, eu entro em erupção e eu destruo aqueles que estão à minha volta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que as nossas palavras elas não sejam tóxicas e mortais às pessoas que estão à nossa volta. Pelo contrário, em todas as pessoas, do berço ao túmulo, do início ao final da nossa história, há sempre um desejo de sermos apreciados, há sempre um desejo de sermos aprovados, há sempre um desejo de sermos abraçados, acalentados, queridos, amados, recebidos, aceitos. E a nossa palavra tem que ser, portanto, uma palavra como o Senhor nos ensina através da palavra dele. A nossa palavra tem que ser uma palavra temperada, uma palavra que salgue, uma palavra que alimente, uma palavra que revigore. Porque é assim que a palavra do Senhor é para nós. A palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Assim a minha palavra e a sua dentro do nosso lar deve ser da mesma forma. Uma palavra temperada, uma palavra que alimenta e uma palavra que traz direção, traz luz e traz uma compreensão maior a cada coração. Portanto, que a minha palavra e a sua palavra dentro dos nossos lares não sejam palavras tóxicas que matam, que impregnam as pessoas de raiva, de rancor e de desejo de retrucarem, e de sempre a discussão se torna mais e mais acalorada, onde um é apequenado, onde um é sempre diminuído, onde um é sempre menosprezado. Que a nossa palavra não só seja temperada com o sal, mas que a nossa palavra seja uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, em nome de Jesus. Mas um segundo passo para ver essa mudança nas nossas relações familiares é: planeje a vida para passarem tempo juntos. Planeje a vida para que vocês passem tempo juntos. O tempo juntos, nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses meses em que as pessoas estão vivendo, que nós todos estamos vivendo em quarentena, estamos vivendo na época da pandemia, em que as pessoas estão investindo, estão ficando muito tempo em casa, mas interessantemente que da mesma forma como as pessoas estão ficando mais tempo em casa, as pessoas também estão ficando menos tempo sem se falar. É comum você ver pessoas reunidas, mas afastadas ao mesmo tempo, porque as pessoas estão juntas numa mesma sala, mas cada um com um equipamento, cada um com um celular, cada um vendo alguma coisa, ou às vezes cada um está num quarto, cada um num cômodo da casa. As pessoas estão ali, mas não estão. Uma figura bastante interessante que nos faz entender esse momento que nós estamos vivendo é exatamente a figura do trevo.
aquela figura interessante que nós conhecemos na viagem, quando estamos na estrada e nós encontramos um trevo. O trevo nada mais é que a ligação num ponto de várias estradas, de vários caminhos. Esses caminhos, eles não se batem, esses caminhos, eles vão se entretecendo, vão se permeando, mas eles não se encontram, não se afetam, não se destroem. Você entra, passa pelo outro, passa próximo do outro, passa perto do outro, mas você está de passagem, você não fica. O lar tem se tornado um trevo para as pessoas. As pessoas, elas chegam, mas não permanecem. Elas não permanecem, as pessoas chegam, mas elas não ficam, porque ali não é o seu lugar, ali não é o seu destino, ali não é o seu lugar de ficada, ali não é o seu lugar onde se sentem bem, ali não é o lugar onde elas desejam chegar, ali é apenas um lugar de passagem, para que, passando por aí, por ali, elas encontrem o caminho para o seu destino. As casas, os lares, infelizmente, as famílias têm se tornado em muitas figuras como um trevo que nós encontramos nas estradas quando viajamos. Nós apenas passamos por ali, encontramos e passamos próximos de pessoas, mas nós não interagimos, não nos relacionamos e não ficamos ali, porque ali não é o nosso lugar. Uma outra figura interessante para nós entendermos como é essa questão de investirmos tempo em permanecermos juntos, em envelhecermos juntos, em usarmos bem a nossa família juntos, é a figura de uma hospedagem, de um hotel, de uma hospedaria, de um albergue. Muitas famílias têm se tornado verdadeiros hotéis, verdadeiras hospedarias. Você sai cedo, volta à noite, toma um banho, come qualquer coisa e dorme. Entra no quarto do hotel e dorme. No outro dia cedo você sai e o outro hóspede, que é o seu pai, que é sua mãe, que é seu irmão, às vezes que é sua esposa, que é seu marido, nem te vem. E a vida vai passando e nós não vamos nos percebendo. A vida vai passando e nós não vamos investindo tempo juntos. A vida vai passando e nós não vemos nossos pais envelhecendo. E os pais não veem os filhos crescendo. A vida vai passando e vamos passando dessa forma. E dessa forma rápida e constante, a história passa entre os dedos da nossa mão e vão se esvaziando. E a nossa história e vida também vão se esvaziando até o fim, até o momento em que nada mais sobra a não ser a lembrança, às vezes o remorso, às vezes o arrependimento, mas o tempo já passou e nada mais há o que fazer. É impossível correr atrás do tempo, é impossível que o tempo retroaja, é impossível investir novamente num tempo que já se foi. Porém, o tempo que já se foi, a amargura que ele trouxe, a tristeza que ele trouxe, o momento ruim que ele trouxe, ele nos ensina como nós podemos, de uma forma positiva, de uma forma melhor, de uma forma vitoriosa, agirmos nos dias que nós estamos vivendo hoje. Afinal, você não pode mudar o passado. Afinal, você não pode impedir que a dor do passado tenha acontecido, mas você pode hoje impedir que o passado domine você. Você tem o poder de impedir que o passado ele domine hoje a sua história, a sua vida e a sua família. Portanto, estruturem a vida para passar tempo juntos, sejam criativos com a sua família, planejem, examinem a agenda da família para que vocês possam assim caminhar juntos, não como que num trevo, onde as pessoas elas passam próximas, mas não se tocam. Passam próximas, mas cada uma está indo para uma direção. Pelo contrário, que nós caminhemos como família para a mesma direção, em nome do Senhor. Mas um terceiro passo que nós devemos seguir para termos uma vida vitoriosa e para ver mudança nas nossas relações familiares é trabalhe com a crise de maneira positiva. Trabalhe com a crise de maneira positiva. A crise ela pode ser uma oportunidade disfarçada para a mudança e o amadurecimento. A crise, em muitos momentos, ela é simplesmente algo que disfarçadamente traz amadurecimento à nossa vida. E é dessa forma que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso de número 28, quando ele diz: nós sabemos
não é uma dúvida, não é algo que temos que aprender, não é algo que tem passado desapercebido de nós. Nós sabemos, não há dúvida sobre isso, que todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham juntas, trabalham interligadas, trabalham concomitantemente, trabalham juntas, puxando, mas puxando a bênção, porque ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de todas as pessoas. Trabalham e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se eu e você vivemos nos momentos de crise, sim, passamos por momentos de crise, nós temos que entender que esses momentos de crise nas mãos de Deus são oportunidades celestiais extraordinárias para que eu e você sejamos transformados. Paulo aos Coríntios, ele diz que a tribulação, ela uma vez provada, uma vez firmada, ela traz a perseverança. A perseverança faz com que a gente continue caminhando, e caminhando aos pés do Senhor, nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Portanto, lide, trabalhe com a crise de uma maneira positiva, trazendo amadurecimento. Você deve então trabalhar com o hoje, com o futuro, com o passado, de uma maneira de uma maneira doce, de uma maneira dócil, de uma maneira amável, de uma maneira tranquila, em paz, sabendo que tudo que está acontecendo, aquilo que chamamos de bem e aquilo que chamamos de mal, tudo isso juntamente dentro do propósito eterno de Deus, dentro da maravilhosa graça de Deus, dentro da misericórdia do Senhor que se manifesta e se renova, se refaz manhã após manhã. Deus, de uma forma milagrosa, de uma forma tremenda, extraordinária, vai transformar aquilo que nós conhecemos e chamamos de mal em bem. É a história de José do Egito, narrado lá no livro de Gênesis, quando depois dele ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo, depois de muitos anos terem se passado, eles se reencontram no momento de extrema crise, de extrema fome, de extrema penúria que o povo estava passando. Os seus irmãos vão até o Egito, sobem até o Egito para comprar comida, e eles estão ali face a face agora com José, mas eles não tinham reconhecido ainda o seu irmão, que antes era um jovem, agora já era o segundo homem mais importante de todo o Egito, abaixo apenas do faraó. E eles conversam, e tem um momento ali, e José se revela aos seus irmãos e diz uma palavra que é extremamente poderosa para aqueles que entendem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José nunca deixou de ser fiel a Deus, nunca deixou de amar a Deus, nunca deixou de entender e se sentir abraçado pelo poder do Senhor. E ele diz algo que deve ser um lema na nossa vida: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Essa é a convicção daquele que sabe que Deus, ele trabalha em todas as horas. Deus, ele não é o Deus que escolhe momentos para agir na nossa vida. Deus é o Deus especializado em transformar o nosso caos em vitória, a nossa derrota em festa e o nosso choro em riso. Esse é o Deus que trabalha conosco infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Por isso nós sabemos, e é por isso que Paulo fala em Romanos 8:28, nós sabemos, não há dúvida no nosso coração. Não é apenas na vida e na história de um ou de outro que Deus agiu assim, mas é na história do seu povo que Deus age dessa forma maravilhosa. Mas um outro passo que nós devemos seguir para que haja mudança nas relações familiares, mudanças reais, mudanças perpétuas, duradouras e maravilhosas, é: conversem sempre. Conversem sempre. Mantenha a honestidade, mantenha a transparência nas suas conversas. A honestidade e a transparência são dois pilares para manter a edificação da família em pé. Quando a confiança vai embora de um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele comercial, seja um casamento, seja o que for, quando um relacionamento morre a honestidade e a transparência e vem a descrença, vem a desconfiança, esse relacionamento está fadado ao fracasso e à morte. Portanto, os nossos relacionamentos, eles devem estar pautados, as nossas conversas, a nossa
comunicação tem que estar sempre pautada pela honestidade e pela transparência. As famílias conversam entre si cada vez menos. As pessoas falam entre si cada vez menos. Nós vivemos na era da comunicação. Nunca na história da humanidade, nunca em tempo nenhum houve tantos recursos para que a gente converse. Nunca foi tão fácil você ver alguém, conversar com alguém, se encontrar com alguém, se reencontrar com alguém. Nunca o mundo foi tão pequeno em termos de comunicação como é hoje. Hoje você conversa com alguém que está do outro lado do mundo agora, na palma da sua mão. Você conversa com a pessoa, você vê a pessoa, você pode comprar, você pode vender, você pode viajar, você pode visitar lugares, museus, parques, sem sair da sua própria casa, porque a comunicação hoje, ela é muito mais presente e poderosa do que nunca antes fora. Mas o interessante é que as pessoas, as famílias, dentro de seus próprios lares, nunca conversaram tão pouco. Portanto, tenha importância e dê importância para a comunicação, dê importância para a palavra, converse com seus filhos. Você conhece os sonhos de seus filhos? Você conhece o sonho dos seus pais? Você conhece o que vai na mente dos seus filhos ou dos seus pais? Você sabe qual é o projeto de vida da sua família? Você sabe aquilo que traz tristeza ao coração da sua esposa? Você sabe aquilo que frustra o seu marido? Talvez não saiba, porque você nunca perguntou, ou porque o outro também não dá espaço. A nossa irmã Ruth Graham, que é a esposa do falecido reverendo Billy Graham, ela no seu diário ela escreveu algo que eu acho muito interessante, e ela disse assim: se eu e Billy concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário. Se eu e Billy concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário, porque diferenças de opiniões são reais, diferença de opiniões são importantes, diferença de opinião faz o relacionamento crescer, mas tem que ser saudável, tem que ser normal, sem ridicularizar, sem diminuir. Quantos pais, quando conversam com seus filhos, e os filhos revelam o mais profundo do seu coração, dos seus planos, seus sonhos, suas metas, os pais ridicularizam. Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser isso, você nunca vai chegar lá. Quem é você? Você não pode. Quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não tenho cultura, eu não tenho dinheiro, a gente mora num lugar pequeno. Esquece, tira isso da sua cabeça. E além de nós sermos construtores da vida, construtores da esperança, lutadores de uma vida melhor, mais plena e mais próspera para a nossa família e para os nossos filhos e amigos, nós somos os derrubadores, os destruidores de sonhos, os queimadores da casa e não aqueles que a constroem. Por isso, queridos, em nome de Jesus, adote um estilo de conversa, um estilo de vida, um estilo de comunicação que seja positivo. Nunca abafe, nunca mate com uma comunicação aberta. Que os seus filhos nunca tenham medo, receio, temor, vergonha de conversar com vocês, pais. Que vocês, pais, não tenham vergonha também de expor a sua tristeza, a sua frustração, mas também a sua alegria, os seus projetos e sonhos para a sua família, para os seus filhos. Não permita que você seja o centro da certeza dentro de casa. Muitas vezes os pais ou as mães, eles têm aquela ideia que a palavra deles é a palavra mais sábia, que a palavra deles é a última palavra, que o que o filho vai falar não tem sentido nenhum, que aquilo que um outro vai falar não tem importância, que não tem qualidade, que não tem inteligência, que não tem possibilidade de dar correto. E a gente se orgulha nas nossas posições, posicionamentos e naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente jura que sabe, mas por vezes a minha posição é a pior de todas. Por vezes o meu pensamento é o que menos faz sentido. Então esteja aberto, adote um estilo de comunicação que seja cooperativo. O eu falo, a minha esposa fala, o meu filho fala, a minha filha fala, as pessoas que moram no meu lar falam e a gente constrói juntos. Nós somos cooperadores uns dos outros.
nós vivemos debaixo da palavra do Senhor, que diz que nós somos homens e mulheres que devem viver na presença do Senhor. As mulheres, lá no verso de número 22 de Efésios 5, o apóstolo Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E essa palavra submissão da mulher causa um arrepio de estranhamento e de pavor. Mas a ideia bíblica de submissão não é a ideia que nós temos modernamente. A ideia bíblica da submissão, o pensamento bíblico sobre a submissão da mulher, faz com que o papel da mulher seja muito mais fácil e simples que o papel do homem, que é a responsabilidade do homem. Porque o papel da mulher como submissa significa: mulher, tenha a mesma missão do seu marido. E você vai ver pela própria palavra que a missão do marido, que sim, que é uma missão dura, árdua e que exige todo o esforço e toda a dependência de Deus. Ainda em Efésios 5, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O papel do marido é amar a igreja de tal forma como Cristo amou a igreja e permitiu ser morto pela igreja, permitiu se entregar pela igreja, permitiu chegar ao final da sua história por amor da sua igreja. E aí, Paulo ele diz: mulheres, então sejam submissas ao seu marido. Ou seja, qual é a missão do marido? A missão do marido é fazer com que a mulher seja o objeto e o objetivo da sua proteção, do seu cuidado, do seu amor, da sua entrega, da sua afeição, do seu cuidado, do seu respeito. Você trabalha como marido para que a sua mulher seja a mulher mais feliz do mundo. Você, como pai, trabalha e vive dentro do lar para que os seus filhos sejam os filhos mais felizes e orgulhosos do mundo em ter você como pai. Qual é a missão da mulher? Ser submissa ao marido. Se a missão do marido é fazer com que a mulher seja a mulher mais feliz do mundo, que tenha o melhor casamento possível, que os filhos sejam cada vez mais felizes em pertencer àquela família, se a mulher ela tem a mesma missão, é exatamente isso também. É fazer com que o seu marido seja feliz, com que seus filhos sejam felizes. E se eu luto para que a minha esposa seja feliz, e se eu luto para que os meus filhos sejam felizes, a minha mulher luta para que meus filhos sejam felizes, luta para que eu seja feliz, a consequência será um lar ajustado, um lar feliz, um lar próspero, e aí viveremos sempre um lar de paz. Por fim, queridos, compartilhem o mesmo valor, ou compartilhem os mesmos valores que nós temos. Tenha um pacto com Deus, tenha compromisso com o crescimento pessoal e familiar, tenha experiências em comum compartilhadas, tenha confiança em si e nos outros, tenha o desejo de contribuir, de colaborar, tenha a vontade de colaborar com a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. A nossa missão ela está detalhada, ela está escrita, ela está trazida ao nosso coração desde a palavra, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra diz assim: qual é o objetivo, quais são os valores da minha vida? Ora, que todas estas palavras, diz o Senhor, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse é o nosso compromisso. O compromisso que nós temos é exatamente esse: um submisso ao outro, um amando ao outro, um se entregando ao outro, um vivendo ao outro, vivendo o compromisso do reino dentro do coração, no seio da sua família. Quando nós não fazemos isso e quando não temos esse compromisso com o Senhor, a nossa
vida será uma vida de arrependimento. Não haverá compartilhar, não haverá entrega, não haverá bênção, não haverá renúncia, não haverá algo que vale a pena, e o nosso coração será sempre um coração que não tem mudança, um coração que não tem alegria, um coração que não tem paz e, por fim, um coração que vai viver e se arrepender da vida que viveu. Portanto, queridos, que você possa, como família, viver para a glória do Senhor. Que nós possamos, para pensar e para viver, entender o seguinte: não parta deste mundo sabendo que você fez escolhas erradas e desperdiçou o seu tempo. Não parta desse mundo, não morra sabendo que você desperdiçou a sua vida, que você desperdiçou o seu tempo, que você perdeu momentos de qualidade com a sua família, com pessoas que na última instância serão as únicas que permanecerão ao seu lado. Como pastor, uma das dificuldades do ministério que eu tive, algumas experiências muito dolorosas, mas também que me ensinaram demais, foi participar dos últimos momentos de vida de pessoas. Eu estava presente quando algumas pessoas morreram, mas eu nunca vi essas pessoas clamarem por dinheiro, clamarem por carros, clamarem por planos, clamarem contra governos, mas eu vi essas pessoas chorarem, se arrependerem, lamentarem profundamente porque estavam morrendo sós. Os filhos não estavam próximos, porque durante toda a vida a pessoa ela trabalhou, ela se esforçou para afastar todas as pessoas. E naquele momento derradeiro da sua vida, não havia ninguém por ela. Eu já participei de momentos em que pessoas faleceram, em que elas pediam perdão aos médicos, porque a minha esposa não está mais aqui e eu não tenho como pedir perdão para ela. Então, segurando na mão do médico, falou: doutor, me perdoe pelo mal que eu fiz contra a minha esposa, contra a minha família, mas o tempo já tinha ido, o dano já estava feito. Portanto, querido, não parta deste mundo tendo certeza que você escolheu fazer coisas erradas e mesmo assim as fez. A nossa missão é ter compromisso com Deus, é compromisso com o crescimento pessoal e familiar, é ter experiências em comum compartilhadas, é viver cada dia como se fosse o último, com alegria, com doçura e com leveza, é confiança em si e nos outros, é um desejo de contribuir com a vida. Agindo assim, com certeza, com a força, com a bênção e com o cuidado do Senhor, o milagre da mudança vai acontecer na nossa história, e essas mudanças começarão dos nossos relacionamentos familiares. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa e próspera a sua vida e a sua família. Eu quero orar por você. Pai amado e querido Senhor, obrigado, Deus, por esse momento. E eu peço que o Senhor abençoe a família do teu povo. O Senhor conhece a limitação, o problema, o Senhor conhece a crise, conhece o choro, a lágrima, conhece, ó Deus, fracassos e vitórias das pessoas. Mas nós colocamos cada família, ó Deus, no teu altar e pedimos que de uma forma extraordinária e poderosa o Senhor haja com graça e glória sobre cada uma delas. Põe a tua mão sobre as famílias, ó Deus, dependemos só de ti. Abre o nosso coração para entendermos a tua palavra e que nós possamos investir o tempo da nossa peregrinação, o tempo da nossa vida, primeiramente dependendo de ti, mas em segundo lugar também, ó Deus, vivendo com a harmonia, com amor e sendo cura, sendo bálsamo, tendo a palavra temperada, tendo uma palavra abençoadora, uma palavra de unificação, uma palavra de estímulo para a nossa família também. Perdão, ó Deus, pelo tempo que nós gastamos e perdemos em nos afastarmos dos nossos entes queridos, pelo tempo, ó Deus, que nós não ouvimos nossos pais, ou que nós não respeitamos os nossos familiares. Mas muda isso, ó Deus, a começar em mim, e que cada um do teu povo possa receber a mesma bênção e a graça do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há no Espírito Santo de Deus repouse sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe você de uma forma maravilhosa, pessoal e transformadora.